era de estar aí presente para olhar na cara a cara de cada deputado e contar o que vem ocorrendo aqui no Maranhão. Eu vou fazer um breve relato do meu histórico e depois aos fatos. Em 2009, fui quando entrei na Polícia Civil do Maranhão, trabalhei em Imperatriz até 2014. Em 2014 eu vim para a SEIC para assumir o Departamento de Combate ao Roubo a Banco. Em setembro de 2014, menos de 15 dias antes do pleito eleitoral de 2015, eu fui designado então pela delegada-geral, doutora Cristina, para que verificasse a denúncia que surgiu um vídeo de um detento, na qual ele acusava o então candidato Flávio Dino de integrar uma quadrilha de roubo de carga e roubo a banco. E isso poderia interferir no pleito eleitoral. Então eu fui designado para investigar. No mesmo dia à noite, eu determinei que o preso viesse até a sede da SEIC, a fim de prestar esclarecimento sobre esse vídeo. Lá estava um defensor público e lá também estava um promotor de justiça, o Marco Aurélio do Gaé. Outro dia cedo, eu fui levar o resultado da oitiva até a Delegacia Geral, onde, antes de eu chegar na sala da Delegacia Geral, eu vem até o meu encontro, então, o delegado Jefferson Portela. Eu não o conhecia. Ele se apresentou para mim, perguntando se eu conhecia ele, eu falei que não. Ele falou que era o delegado Jefferson Portela e estava lá na condição de representante do partido do PCdoB e pediu para mim uma cópia do depoimento. Eu falei que naquele instante não podia dar, que eu estava próximo à sala da delegada-geral, que eu ia entregar todo o procedimento para ela, e se assim ele quisesse, ele pegasse uma cópia com a delegada-geral. Foi quando ele bateu no meu ombro, e naquele momento estava comigo também o investigador Batista. Ele falou que não ia esquecer daquilo, que no mês de janeiro ele iria ser meu chefe, iria ser o secretário, e isso não iria ficar assim. No segundo caso, que é a chamada Operação Genga, muito importante, essa operação começou-se no Departamento de Combate ao Crime Organizado na SEIC, para apurar um sistema de agiotagem, encabeçada por um agiota chamado Pacovan. Na primeira fase dessa operação, foi direcionada ao Pacovan, à sua esposa, aos seus laranjas e ao contador. Nessa primeira fase, nós falamos ao secretário que seria, e que numa segunda fase entraria o núcleo político da agiotagem junto com o seu Pacovan, deputados que faziam emendas parlamentares em troca de agiotagem. O Jefferson determinou que fosse feito um relatório para especificar tudo. Desse relatório fizemos reuniões com ele. Ele marcou uma reunião com o governador do estado, nós participamos dessa reunião. O governador pediu para ler o relatório todo e perguntou se nessa primeira fase iria entrar político ou não. Na primeira fase não entrou político, então ele determinou que deflagrasse a operação, só que na segunda fase, antes de deflagrar a operação, antes de pedir os mandatos, era para marcar uma nova reunião com o secretário para verificar quem seriam os políticos ou não. Foi deflagrada a primeira fase, foi um sucesso. Quando foi para deflagrar a segunda fase, que foi final de dezembro, final do ano de 2017 para 2018, verificando o Jefferson Portela, que tinha deputados aliados ao governo, ele determinou que nós fizemos somente a operação dos deputados ou senadores adversários ao governo. Os aliados não era para fazer a operação. Eu não concordei com isso, muito menos na época do delegado Ney Andes. Ou se faz a operação com todo mundo, ou não se faz a operação. Então ele mandou esperar que ele ia conversar com o governador. Essa espera foi em janeiro, que fui premiado, em fevereiro resultou nessa prisão, nessa armação da minha prisão, e ato contínuo ele desfez o Departamento de Combate ao Crime Organizado que estava nessa Operação Genga. Operação Genga essa, que um dos agiotas também era um indivíduo conhecido como Eduardo DP. Curiosamente, Eduardo DP, no ano de 2015, foi o início da gestão Jefferson Portela, ele deflagrou várias operações onde resultou na prisão de Eduardo DP. Inclusive, ele deu entrevista ao Jefferson Portela, bem como o superintendente da SECOR, que Eduardo DP era um dos maiores agiotas do Maranhão. Curiosamente, do ano passado para cá, Eduardo DP é um indivíduo onde tem milhões de contratos
o Estado do Maranhão. Novamente, uma polícia partidária, uma polícia destinada somente a perseguir